Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Firmeza? Espero aí que todos estejam tranquilos aí. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do canal Ideias Químicas, foco na questão, onde a gente vem tratando aqui, nessas últimas aulas, das propriedades periódicas. E para a gente dar prosseguimento, eu trouxe uma questão aqui muito interessante, que foi extraída do concurso público para professor de Química, né, da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, do Colégio Pedro II, do ano de 2013. Vamos ler o enunciado e tentar entender aqui o que a questão está pedindo. Dada uma solução, 1 molar, né, 1 mol por litro de cloreto de lítio, e outra solução de mesma concentração, porém de cloreto de rubídio, pede-se qual a melhor condutora de corrente elétrica. E pede para justificar. Bem, vocês devem estar pensando aí, mas você está tratando nesse módulo aqui das nossas aulas sobre propriedades periódicas e você traz uma questão aqui de condutividade elétrica? Não entendi a relação. Bem, vamos dar prosseguimento aqui, vocês vão entender qual é a relação da condutividade elétrica de um sal, né, de sais, né, formando íons, com as suas propriedades periódicas dos elementos ali que constituem esses sais. Vamos entender melhor aqui. A condutividade, pessoal, a condutividade elétrica em uma solução aquosa, ela vai estar diretamente ligada com a mobilidade dos íons em solução. Aqui eu tenho um esqueminha aqui para estar mostrando como que os íons vão estar se mexendo aqui dentro da solução aquosa, como que eles vão estar se movimentando quando são submetidos a uma diferença de potencial aqui por uma bateria, por uma pilha ou por qualquer outra fonte de corrente elétrica. Nós temos aqui em verde os ânions, e eles vão estar se movimentando em direção ao eletrodo positivo. Por sua vez, temos aqui nessa cor mais amarelada, mais laranja, os cátions, que vão estar se movimentando em direção oposta ao dos ânions, indo para o eletrodo negativo. Quanto maior for a mobilidade, ou maior for a velocidade com que esses íons se movem em solução, maior vai ser a condutividade elétrica, certo? Maior vai ser a corrente elétrica que vai passar nessa solução. Então, basicamente, é isso que acontece quando a gente tem uma solução de um sal, né, em solução aquosa, permitindo a passagem de corrente elétrica. Vai ser o alinhamento dos cátions e dos ânions em direção aos seus respectivos eletrodos de sinais contrários às suas cargas. Então, vamos aqui continuar a entender qual é a propriedade, qual é a característica dos íons que vai estar relacionada com mobilidade. Então, vimos aqui que a solução que tiver maior mobilidade dos íons vai ser aquela que vai ter maior condutividade elétrica. A mobilidade, pessoal, por sua vez, ela vai depender dos íons e a mobilidade dos íons de solução aquosa, ela vai depender da camada de solvatação. Vamos entender primeiro o que vem a ser essa camada ou esfera de solvatação. Toda vez que a gente tiver um íon em solução aquosa, esse íon ele não vai estar isolado ali na água, ele vai estar sendo solvatado, né? Ele está solubilizado em água e ele vai estar sendo solvatado. Ele vai formar interações intermoleculares com as moléculas de água, que são chamadas de interações íon-dipolo. E são interações ali eletrostáticas, né? São regidas pela lei de Coulomb entre um dipolo das moléculas de água e um íon, uma carga de fato ali proveniente do sal que está dissolvido na água. A esfera de solvatação, a camada de solvatação que vai formar ao redor do cátion ou do ânion, ela vai depender da natureza daquele cátion e do ânion, vai depender da carga e vai depender também do raio daquele cátion. Aqui eu trouxe esse modelo aqui para estar expressando para vocês como fica o arranjo das moléculas de água em torno dos íons aqui de rubídio, dos cátions de rubídio. A gente vê um arranjo aqui de aproximadamente 4 moléculas de água, certo, pessoal? Isso aqui é efêmero, essas ligações vão desfazendo, vão formando outras, mas em média a gente vai ter 4 moléculas aqui aproximadamente em volta do cátion de rubídio. Por sua vez, quando a gente tem o átomo o cátion de lítio, que está representado aqui na cor azul, assim como do rubídio, a gente tem aqui aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de água. Então a gente percebe que a esfera de solvatação, a camada de solvatação em volta, em torno do íon de lítio, ela é maior. A gente vê uma camada, uma estrutura muito mais volumosa se comparada com a que formada nos íons de rubídio. E qual é essa relação, vocês devem estar se perguntando, com a mobilidade?
Pessoal, a mobilidade ela vai ser maior na estrutura que apresentar a menor esfera de solvatação. Então, quanto menor for a esfera de solvatação, quanto mais compacta for a esfera de solvatação, ou seja, quanto mais compacta for a estrutura formada entre o cátion, né, entre o íon e as moléculas de água, mais ele vai se mover em solução. Mais livre é para ele se mover em solução e, portanto, maior é a condutividade elétrica. Já entendendo esse raciocínio, a gente já consegue responder a questão, a gente já consegue mostrar que a condutividade elétrica para a solução do cloreto de rubídio ela vai ser maior do que é comparada com o cloreto de lítio. Por que a gente consegue fazer essa comparação apenas com a esfera de solvatação? Porque a gente tem as mesmas concentrações, que seria um outro fator que poderia estar afetando a condutividade, de modo que as soluções mais concentradas elas vão ter maior condutividade. Como esse parâmetro a gente pode desconsiderar, porque ambos apresentam a mesma concentração, a gente tem que avaliar uma outra característica. A natureza do ânion, ela também pode ser desprezada, porque ambos vão ter o mesmo ânion, que vai ser o cloreto. Então, o que a gente vai avaliar aqui, que vai diferenciar uma solução da outra, vai ser a natureza do cátion. E a gente percebe que o cátion, o rubídio, mais, né, que o rubídio mais, ele vai ter uma esfera de solvatação menor do que a do lítio, certo? Então, vai formar uma estrutura aqui menos volumosa que permite uma maior mobilidade em solução aquosa. Se a mobilidade é maior, ele vai ter uma condutividade maior. Mas sem ter essa estrutura, sem ter esse desenho, pessoal, a gente teria condição de estar resolvendo a questão, porque esse desenho, ninguém é obrigado a saber, né, dessa estrutura, que a camada de solvatação do rubídio vai ser configurada por 4 moléculas de água em seu entorno e a do lítio de 6. Ninguém é obrigado a saber isso. Porém, a gente pode estabelecer essa relação da camada de solvatação com o raio iônico, é o que a gente vai ver aqui a seguir. Aqui nesse slide aqui, eu trouxe nessa coluna alguns íons aqui derivados de elementos dos alcalinos, dos metais alcalinos. Então aqui tem o lítio, sódio, potássio e rubídio. Nessa outra coluna eu tenho os raios, né? A gente vê que os raios iônicos vão crescendo de acordo também com a tendência do raio atômico. Então, à medida que eu vou descendo aqui no grupo, eu vou aumentando o raio. Então, eu vejo que o rubídio ele tem o maior raio dessa série, em comparação, em detrimento ao lítio, que tem o menor. A gente já viu essa relação, né? Do tamanho do raio com a relação, como que ele cresce ao longo dos grupos. Por outro lado, pessoal, a gente vê que a relação é inversa com a camada de solvatação. Quanto menor, a gente vai percebendo aqui que o lítio ele tem a maior camada de solvatação e que o rubídio ele vai ter a menor camada de solvatação. Então, a relação da camada de solvatação ela é inversa com o raio, certo? Quanto para elementos que vão ter a mesma carga, tudo bem? Porque elementos que a gente não pode comparar, se a gente comparar lítio, por exemplo, com berílio, com íons, com cátions de berílio, a gente já tem que levar em consideração a carga do berílio, que ia ser mais 2, certo? Mas aqui, como a gente está comparando de cátions de mesma carga, a relação aqui radial, a relação do raio, é que vai impactar na camada de solvatação, de modo que cátions com raio menor vão ser capazes de interagir com um número maior de moléculas de água, como a gente viu no slide anterior, portanto, vão gerar uma camada de solvatação maior. Gerando uma camada de solvatação maior, isso vai impactar numa menor mobilidade desses íons em solução aquosa. E, portanto, esses cátions de raio menor, de raios menores, vão apresentar uma condutividade menor em água, porque formam uma camada de solvatação maior. Então, espera-se que se a gente colocasse isso em ordem de mobilidade, a gente vai perceber que a mobilidade do lítio vai ser menor do que a do sódio, que por sua vez vai ser menor que do rubídio e que vai ser menor que do potássio, que vai ser menor que do rubídio, que apresenta a maior mobilidade dessa série. Aqui eu coloquei a mobilidade, aqui todos estão na ordem aqui de 10 a menos 8, e a unidade de mobilidade aqui é metro quadrado por segundo por volt. No próximo slide, a gente vai fazer uma análise dimensional dessa unidade. Então, pessoal, esse slide aqui resume bem.
Menor raio atômico, menor raio iônico, maior camada de solvatação, menor mobilidade, menor condutividade. Maior raio iônico, menor camada de solvatação, maior mobilidade e maior condutividade. Como estamos comparando aqui cloreto de lítio com cloreto de rubídio, a gente sabe que o cloreto, que o cátion lítio vai ter um menor raio em comparação com o rubídio, que por sua vez o rubídio vai ter então uma menor camada de solvatação, devido a esse raio maior. O raio maior do rubídio faz com que ele interaja com poucas moléculas de água quando comparado com as possibilidades que o cátion lítio pode interagir com um número maior de moléculas de água. Então, isso vai impactar, vai gerar uma camada de solvatação maior para os cátions de lítio quando comparadas com a camada de solvatação para o rubídio. Então, a gente vai ter uma mobilidade maior do rubídio quando comparada com a mobilidade do lítio. Portanto, a condutividade elétrica da solução de cloreto de rubídio vai ser maior do que a condutividade elétrica do cloreto de lítio, certo, pessoal? Ficou clara essa relação aqui? Esse slide aqui resume bem essa relação entre o raio iônico, a camada de solvatação, a mobilidade e a condutividade. Então, vamos resumir aqui em linhas gerais novamente. Raios iônicos menores vão ter camadas de solvatações maiores, que vão, por sua vez, ter mobilidades menores e condutividades também menores. Raios iônicos maiores vão favorecer uma camada de solvatação menor, que, por sua vez, vai implicar uma mobilidade maior, que reflete numa condutividade elétrica também maior. Aqui só para a gente fazer rapidamente uma análise dimensional da grandeza de mobilidade que a gente viu que é metro quadrado por segundo por volt. A mobilidade, pessoal, ela vai ser a velocidade com que o íon se encontra por unidade de campo elétrico. Então, a unidade de velocidade no sistema internacional é metro por segundo, dividido então por unidade de campo elétrico, que vai ser volt por metro. Então, aqui, uma divisão entre duas frações, né? A gente fazendo análise dimensional, eu vou preservar essa fração aqui que está no numerador e vou multiplicar por essa fração aqui invertida. Então, o metro que estava no meu denominador aqui passa para o numerador, então fica metro por segundo vezes metro por volt. Metro vezes metro, metro quadrado, dividido por segundo por volt. Então, por isso que a unidade é metro quadrado por segundo por volt, certo? Porque a gente vê ali metro quadrado, a gente vê uma dimensão ali de área, a gente fala, nossa, mas o que a área tem a ver com condutividade? Então, é devido a essa análise dimensional. Por fim, então, a gente poderia ter uma resposta que passa por essa explicação. Por apresentar um raio atômico maior que o cátion lítio+, que os cátions, né, de lítio+, o cátion derivado do rubídio, ou rubídio+, confere uma camada de solvatação menor do que a formada pela solução de cloreto de lítio. Porque o cloreto ali, ele não vai influenciar, porque ambos os sais são cloretos, cloreto de lítio e de rubídio. Como a mobilidade, como a gente já viu que a mobilidade e, consequentemente, a condutividade são maiores, né, no caso, é maior em soluções com camadas de solvatações menores, ou seja, quanto menor for a camada de solvatação, maior vai ser a mobilidade, temos então uma maior condutividade elétrica para a solução que contém os íons rubídio, né? Rubídio+. Porque esses íons vão ser maiores, vão ter raios iônicos maiores, que permitem acomodar um número menor de moléculas de água, formando uma camada de solvatação menor, que implica numa mobilidade maior e uma condutividade elétrica maior também. Então, pessoal, esse exercício aqui é um exercício muito bem elaborado, certo? Porque a gente ficaria ali pensando só em condutividade, ia tentar pensar em eletroquímica, alguma coisa, e a resolução passa diretamente por uma propriedade periódica que seria aqui o raio iônico do elemento. Também a gente teria ali que entender um pouco das interações intermoleculares, né? Porque das interações intermoleculares da camada de solvatação. Não necessariamente precisaria de entender que é o que forma uma interação do tipo íon dipolo,
mas entender como as moléculas de água vão se acomodar em torno desses íons. Então, é uma questão mais de interpretação esférica, espacial, que a gente pode acomodar mais moléculas de água em torno do menor íon, em detrimento quando a gente compara que a gente pode acomodar menos moléculas de água em torno do íon maior. Então, uma questão aqui até espacial. Então, esse exercício também reforça a importância da propriedade periódica do raio atômico, que por sua vez que impacta no raio iônico, para outras propriedades aqui físico-químicas de vários compostos, como é o caso aqui da condutividade elétrica. Bem, pessoal, é isso por hoje que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Um exercício muito inteligente mesmo, muito bem elaborado e que deu um pouco assim de trabalho quando eu peguei ele a primeira vez para fazer. Eu falei, nossa, por onde que eu começo? Então, eu fui relacionando ali com a mobilidade dos íons e a propriedade periódica do raio. Espero que tenham gostado do vídeo. Se teve proveito, serventia para vocês, interajam aí nos comentários, compartilhem o vídeo e até a próxima aí, nas próximas aulas do nosso canal. Abraço.